Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Não é canal, né? É canal podcast. Podcast. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast É de Lua. Eu sou o Juninho. Eu sou o Maciel. Nesse podcast nós falamos de vários assuntos, por isso que o nome é de Lua, porque cada dia a gente vai falar de um assunto diferente. Então nós vamos abordar diversos temas, como tecnologia, teorias da conspiração, geopolítica, todos os assuntos que vocês imaginarem nós vamos trazer aqui, porque são coisas também que nós temos curiosidade em saber, nós temos muitas dúvidas e precisamos encontrar pessoas que nos ajudem a sanar essas dúvidas, certo? Exatamente. Por isso que nossa produção, na verdade, produziu esses papéis que a gente não faz ideia mínima do que está aqui, para a gente poder debater alguns assuntos. E posteriormente a gente vai ter alguns convidados para a gente poder fazer uma entrevista bem legal, Sim. Um podcast bem legal. Não somos especialistas em uma determinada área, nós somos pessoas curiosas, assim como muitos de vocês que estão nos assistindo também têm várias dúvidas em vários assuntos. E nós decidimos trazer esse podcast por isso, porque nós sentimos falta desse tipo de conteúdo na internet, de pessoas que consigam abordar e falar desde animes até teorias da conspiração, geopolítica, situação mundial, guerras, essas coisas, todo esse tipo de conteúdo, certo, Marcelo? É isso aí. Ok. Então, como o Marcelo havia dito, a nossa produção separou aqui alguns papéis com alguns temas, nós não fazemos ideia do que seja, não foi nada programado. Foi tudo feito ontem à noite, então o que nós tirarmos aqui vai ser uma surpresa para nós. E para vocês também, nós vamos abordar esses assuntos dentro do limite do nosso conhecimento, certo? E tudo é uma surpresa, né? A gente teve a ideia ontem, sábado, hoje é domingo aqui, sei lá, 10 horas da noite. E a gente vai começar esse projeto aí. E é isso. Vamos começar aí. Sim, a gente espera que agregue e traga conhecimento para vocês também, que nós, com os especialistas, as pessoas que nós trouxemos aqui, consigamos também sanar as dúvidas de vocês e as nossas, porque são muitas. Bom, então faça as honras, Marcelo. Vamos lá. Nossa ideia que pode sair daqui. Vamos lá, a gente vai falar sobre Nova Chance. Nova Chance. Cara, vamos lá. Nova chance, sei lá, de recomeçar. Não sei. Você pode falar do que te trouxe aqui, Juninho, por exemplo? É um assunto bem abrangente, bem curioso até, porque se nós pararmos para pensar o tempo inteiro, nós temos uma nova chance, né? E às vezes nós não sabemos aproveitá-las da maneira que deveria ser. Mas, por exemplo, a questão de nós termos imigrado, ter feito a imigração. Nós saímos do nosso país, nosso conforto, nós vamos falar disso depois também, porque muitas pessoas acham que quem imigra é só mais um fudido que não deu certo lá no país dele e veio fazer qualquer coisa no outro, e não é assim, a gente sabe que não é assim. Depois o pessoal vai saber quais foram as nossas profissões, as qualificações que nós temos, mas a questão da nova chance é algo muito abrangente, porque, por exemplo, nós sempre pedimos uma nova chance e, na maioria, às vezes, nós não estamos dispostos a dar o devido valor a essa nova chance. Então, por exemplo, falando um pouco da questão de imigração, quando nós saímos do nosso país e a gente está tentando uma nova chance, está tentando uma vida melhor, e às vezes nós não damos espaço para que essa nova chance aconteça, no sentido de ainda ter a mente presa no que nós fazíamos no Brasil, nas nossas atribuições, no nosso trabalho, e quando nós chegamos aqui, às vezes a gente quer continuar de onde a gente parou lá. Mas não é assim. A nova chance é começar do zero, né? E quando a gente tem essa nova chance, a gente tem uma oportunidade de fazer tudo aquilo que a gente ainda não fez. Isso é uma coisa assim que é legal, mas ela pode ser usada tanto para o mal quanto para o bem. Porque se é uma nova chance, se eu for uma pessoa de um caráter duvidoso, eu posso talvez dar uma chance a uma personalidade ruim que eu tinha, por exemplo, no passado, que eu gostaria de ter, e acabar fazendo coisas erradas. Então, eu acho que a questão da nova chance é extremamente importante. Eu acho que todos nós precisamos ter uma nova chance todos os dias, mas eu acho que tem que ser usada com muita sabedoria, porque senão a gente pode acabar metendo os pés pelas mãos e fazendo coisa errada, sabe? Exatamente. Meu ponto de vista é a questão da nova chance, na verdade, relacionada a essa questão, por exemplo, da imigração, como você falou. Eu acho que a nova chance poderia ser
claramente, pelo menos para minha realidade, é uma extensão de tudo que a gente já viveu no Brasil. Sim. Então, eu acho que a gente se deu essa oportunidade de poder vir para Portugal e não, digamos, recomeçar, mas dar continuidade a todo aquele processo que a gente já teve anteriormente, de sempre buscar novas chances, de abrir novos horizontes. E aqui, de várias formas e em várias áreas, a gente se deu novas chances. Mas a gente também, graças a Deus, encontrou muitas pessoas que puderam dar essa nova chance pra gente. E aí é uma questão muito válida da gente também trazer essas pessoas aqui no podcast, eventualmente em outras oportunidades, porque foram essas pessoas e através dessas pessoas que a gente também obteve várias outras chances, entendeu? Então eu acho que é uma questão muito válida, essa questão de não recomeçar do zero, mas dar efetivamente essa continuidade a tudo que a gente já viveu. E como é que você vê, por exemplo, a questão de que a gente erra o tempo inteiro, né? E às vezes a nossa consciência cobra muito esse tipo de coisa. Poxa, eu errei, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Como é que você vê essa questão da nova chance na sua consciência? Você consegue zerar, por exemplo, vamos imaginar que você fez uma coisa que você acha que não deveria ter feito. Você consegue zerar a sua consciência daquilo e pensar, não, a partir de agora eu vou me dar uma nova chance e eu vou fazer diferente, ou você ainda fica remoendo essa culpa? Como é que é isso? Cara, eu acho que é muito relativo. Assim como para qualquer outro assunto, assim, eu acho que é muito relativo porque eu acho que em vários campos das nossas vidas, mais particularmente para mim, é difícil a gente começar do zero sem ter uma lembrança assim pregressa do que já passou. Então, a questão de trazer feridas, marcas, cicatrizes, para mim, particularmente, é uma coisa que me acompanha muito. Logicamente que eu sempre me dou oportunidade para começar do zero, recomeçar e tentar não errar, mas uma questão que é muito pertinente é a questão dos fantasmas do passado, sim, dos erros que fazem com que a gente carregue essa culpa, entendeu? A gente se dá uma nova chance, mas nem sempre a gente dá a chance para apagar tudo que a gente viveu e errou. Eu acho que é essa consciência que eu tenho, assim. Para mim é difícil, sabe? Às vezes ter essa... Eu sempre penso, não, eu vou fazer diferente, consigo fazer, mas a mente ainda fica culpando, sabe? Cobrando. Exatamente. Então, é meio que assim, eu consigo me dar essa nova chance, falar, eu vou me dar uma nova chance, eu vou tentar de novo, mas mentalmente eu fico preso ainda a esse erro, entre aspas, né? Eu chamo muito isso do fantasma da culpa, entendeu? Porque ficou uma mancha ali, ficou algo para trás, por mais que eu me dê uma chance de tentar não errar, ou às vezes de não errar, ficou com aquela marca ali atrás que infelizmente vai nos perseguir de todas as formas. Por um lado positivo, até da questão de poder trabalhar essa questão de não tentar cometer aquele mesmo erro, mas a questão do remorso. Então, eu acho que é muito relativo. Tem gente que consegue superar isso, outros nem tanto. Pois é, eu acho que às vezes é uma coisa que, não sei, as pessoas que estão nos assistindo aí podem depois deixar nos comentários aí o que significa essa nova chance para elas até. Mas uma coisa que eu tenho tentado fazer é escrever. Quando eu faço algo que eu acho que eu não deveria ter feito, eu escrevo aquilo e olha, da agora para frente a vida que segue, eu vou tentar fazer a coisa diferente para tentar minimizar um pouco, sabe? Foi uma coisa que a minha psicóloga tem trabalhado comigo, isso de escrever, de anotar, tem ajudado um pouco, mas a nova chance é uma coisa assim, para os outros é muito mais fácil a gente dar essa nova chance do que para a gente mesmo até. Exatamente. Né? É pelo excesso de cobrança, sim, às vezes o pensamento muito cartesiano, da questão de não querer errar e carregar aquele remorso, aquela ferida, mas eu entendo bem o que é isso. Então, é uma coisa que eu até tenho um certo problema, é essa questão, porque eu sou uma pessoa muito direta, eu penso muito direto. Por exemplo, isso aqui está errado, tem que consertar assim e pronto. Só que, e aí quando alguma coisa sai desse controle, quando eu cometo algum erro, alguma coisa que eu não deveria fazer, eu fico me cobrando muito, porque eu penso, poxa vida, era uma solução tão fácil, era um negócio tão simples, ainda assim eu errei. Então tem muito, acho que para a gente conseguir, para que nós consigamos nos dar uma nova chance, a gente tem que primeiro aprender a enxergar os erros, que a gente vai errar mesmo, por mais que a gente tenha um plano completamente traçado ali, a coisa pode sair fora do controle e tentar voltar ao zero, sabe? Mas é uma
uma questão que eu tenho trabalhado com a minha psicóloga é isso, é que ela fala que quando nós estamos emocionados, ou quando a gente está numa situação de estresse, a primeira coisa que a gente faz é voltar às velhas emoções. Então, vem medo, vem culpa. Exatamente. E São as feridas do passado. São as feridas do passado. E como que você faz para lidar com essas feridas do passado? É um negócio legal isso até, né? Infelizmente são, como eu falei, são fantasmas, são medos que eles acabam acompanhando a gente. Como eu disse, é muito relativo. Tem gente que consegue lidar, tem gente que consegue superar isso, mas eu acho que são lacunas, assim, que eu particularmente, infelizmente, carrego certas coisas. Eu tento superar, mas é algo difícil, assim. Eu entendo. É bem complicado. É o excesso de cobrança, é o excesso de querer com que as coisas saiam em sua perfeição, mesmo sabendo que as coisas não são do jeito que a gente quer. É muito complicado, é muito complexo. A nova chance é difícil. Vamos dar a nova chance para um papel, para ver se quem sabe não fica tão filosófico assim. Vamos lá. Prioridades. E aí? Cara, prioridades foi algo que a gente comentou bastante, é algo que a gente fala bastante, né? Sobre trabalhar com prioridades. É algo que eu tenho pensado muito, assim, ultimamente, na questão da gente não se dar prioridades. Então, por exemplo, a gente trabalha e a gente sempre trabalha com demandas, com datas, com entregas, e a gente sempre consegue fazer aquelas entregas. Mas quando é algo, um projeto pra gente, mesmo esse podcast, então a gente sempre acaba postergando. Todos os nossos sonhos não têm a mesma prioridade do que aquelas prioridades que vêm de terceiros. Então é algo que eu tenho trabalhado muito, tenho pensado muito. Então essa questão desse projeto do podcast é bem para falar dessa realidade, sabe? Dessa questão que é super complexa, da gente sempre ter tempo e ter prioridade para os outros e nunca ter para os nossos próprios sonhos, nossos projetos, entendeu? Logicamente não foram milhares de pessoas que pediram, de certa forma, direto ou indiretamente, para poder, para que eu pudesse ter um canal no YouTube, para que a gente também pudesse unir forças para isso, e atitude principalmente, mas é uma questão que a gente simplesmente nunca deu importância, justamente por isso, porque a gente está tão preocupado em dar prioridade para os sonhos dos outros, para os ganhos dos outros, que a gente acaba deixando os nossos próprios sonhos, nossos planos e as nossas demandas também para escanteio, sabe? É uma questão, a prioridade é sempre assim, da doação quase que incondicional para os outros. Então, eu acho que a prioridade deixou de ser prioridade pessoal para ser prioridade para um terceiro, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter uma linha ali de limite para isso. Tem uma influenciadora francesa que eu gosto muito de acompanhar, que chama Chloé Bloom, e tem um determinado episódio de um podcast dela que ela fala da síndrome do impostor. Que às vezes a gente tem um potencial muito grande, só que a gente acaba não fazendo uma coisa para o nosso benefício por achar que a gente não merece. E aí para nós acaba ficando mais fácil dar prioridade à demanda, ao sonho do outro do que a nossa. É como se nós estamos fazendo uma autossabotagem mesmo. Tipo, exatamente. Eu não mereço alcançar determinado lugar, isso aqui não é para mim. Eu não consigo. E o nosso sonho vai ficando para trás enquanto o do outro vai só caminhando. A gente entra muito na questão dos medos também, daqueles desafios que a gente não se desafia. Fico pensando, por que no trabalho, por que com os amigos a gente sempre se desafia em ter prioridade, em entregar certas coisas, em se entregar. A gente nunca coloca como prioridade esses desafios para nós mesmos, entendeu? E na questão de fazer um canal, a gente sempre fica com aquele medo, vai ter muito hater na internet, tem gente que vai achar idiota o projeto, mas são efetivamente esses medos que acabam fazendo com que a gente deixe nossos sonhos como uma prioridade segunda. Então, a gente passa a ter uma prioridade para os outros e a gente esquece das nossas próprias prioridades, entendeu? Isso é algo que a gente precisa trabalhar muito, assim. Sim. Eu acho que um dos maiores desafios hoje mesmo é estabelecer a prioridade sem levar tanto em consideração a prioridade do outro. Não é questão de ser
individualista, mas é a questão de ser individual. Então, poxa vida, eu tenho a minha prioridade, eu preciso pensar em mim também, o que me agrada, o que me alegra. E às vezes, a maioria das vezes a gente deixa isso de lado para viver a prioridade do outro. Esses dias eu vi uma frase até engraçada que falou, que era na realidade no Brasil, claro, que R$60 não dava para comprar uma pizza, mas dava para comprar o dia de uma pessoa. Isso mexeu muito comigo, sabe? Porque eu pensei assim, poxa vida, então durante um dia a pessoa vale menos que uma pizza, entre aspas. Exatamente. Porque ela deixou de dar prioridade para ela para dar prioridade para o outro. Então essa questão de estabelecer prioridades é de fato um bocado complicado, porque às vezes a própria sociedade, a vida em si, acaba massacrando os nossos talentos, os talentos de outras pessoas, e faz com que nós estabeleçamos como prioridade a prioridade do outro, no lugar das nossas. Né? Exatamente. É uma coisa a ser trabalhada. Agora eu vou te dar prioridade, pode ir. Opa, vamos lá então. Uma nova chance. Uma nova chance aí. Vamos ver aqui, ó. E um novo tema. Uma curiosidade de você. Legal, uma curiosidade sobre mim. Bom, uma curiosidade é que eu gosto de cozinhar. Eu gosto bastante de cozinhar. Eu tenho uma certa dificuldade em fazer coisas doces, mas eu gosto muito de fazer comidas que remetam à minha infância. Por exemplo, eu tenho muito uma coisa de... Como eu sou de Minas, então nós temos lá a chamada comida da roça, sabe? E aí, às vezes, aqui em casa eu quero comer uma comida bem simples, assim, um arroz, feijão, um angu pra nós. Não sei como é que vocês chamam lá. Angu também? É a base de quê? De fubá, de... Angu. A gente dava muito pros cachorros, porque eu tava fraco lá em Brasília. Minha mãe, quando os cachorros estavam fracos, dava um mastruz, não resolvia, dava um angu pra ficar forte. Mas eu não comi, não. E respeito quem come, mas lá em casa era pra cachorro. É gostoso. É muito gostoso. Se você colocar um caldo de feijão por cima ainda, fica melhor ainda. Mas eu gosto bastante de cozinhar. Os cachorros lá em casa também gostavam de angu era bom. E você, fala aí. Mano, um dia desse eu tava pensando uma curiosidade sobre mim, mas esqueci, minha memória é muito fraca. Mas, por exemplo, uma curiosidade boba, assim, é que a atividade que eu mais gosto de fazer, tipo, até como hobby, é pescar. Mas a coisa que eu mais detesto é peixe. Então é um pouco bipolar pensar assim. Mas, antagônico isso. Mas eu amo pescar, tipo, cara, é um esporte pra mim, eu amo mesmo. Sempre quando eu tô, tipo, com meu sogro, com os meus amigos, inclusive contigo, a gente pesca aqui em Portugal. Eu gosto pra caramba, mas, cara, eu detesto peixe, assim. Qualquer tipo de pescado. Não gosto do cheiro, não gosto de absolutamente nada. Eu até manipulo o peixe ali e tudo quando eu pesco, mas, assim, eu detesto o cheiro, eu detesto comer, é impensável pra mim, eu não consigo. É só uma curiosidade estranha, assim. A graça é de tirar o peixe da água. Eu gosto de brigar com peixe ali e tal. Até solto às vezes, mas a questão de comer, de sentir o cheiro, assim, eu não consigo. Mas se for a casa de alguém, por exemplo, tiver, vamos imaginar, for uma pessoa que não tenha tanta intimidade, às vezes, assim, tiver peixe, como é que faz? Cara, eu vou romper com a etiqueta, vou ser super mal educado, mas não consigo, mano, não consigo. Tipo, na escola, eu sempre estudei escola pública. Então, às vezes tinha opção, ou tinha peixe, ou você ia ficar com fome até voltar pra casa. Eu sempre escolhi a fome. Caramba. Sempre. No quartel também, já fiz aquele período obrigatório ali quando estava em Brasília, lá na Força Aérea. Mas se eu pudesse optar pela fome, eu sempre ia pela fome. Eu absolutamente não consigo, tipo assim, sei lá. Eu tenho total rejeição com qualquer tipo de pescado. Então eu preferia ficar com fome, mesmo que aquilo ali me custasse muito, e eu não consigo. Se me chamar para qualquer lugar, se for algum tipo de pescado, eu não aceito, não vou querer. Sinceramente, não vou querer. Fica uma dica aí para quem for convidar o Marcel para comer em casa aí. Exatamente. Nada de fruto do mar, nem tipo de peixe, nada que não desce, gente. Exatamente. Mas já tentou? Já tentei, mas nunca gostei. Desde criança, nunca curti, então... E também, tipo, nunca tive muito esforço em querer, porque acho que até o cheiro me irrita e tal, então pra mim não faz muito sentido. Gosto de carne vermelha,
Depois de não descer não adianta. Não... Me desculpe os veganos, mas, pô, sou um vegano não praticante. Eu amo carne vermelha. Tá certo. Qualquer tipo de carne, eu amo. Que não seja o peixe, tá? É, Não chama você peixe, pra comer o peixe, não, que não vai rolar, não. Não mesmo. Bom, então essas foram duas curiosidades sobre nós. Contem pra gente o que vocês têm de curioso aí. É legal saber esse tipo de coisa. Às vezes a gente tem curiosidades que... Quem tem uma trend no Instagram, o hábito, não sei, aquilo de ser e não parecer, ou aquilo de parecer, não sei, alguma coisa assim. E é legal, porque às vezes a gente olha assim e fala, poxa, não tem nada, isso não tem nada. Mas sabe quando tem uma dublagem no filme e que a voz não condiz com o ator, sabe também? Não tem nada a ver com esse ator. É igual isso, exatamente. E tipo, eu já fiz. Quando eu estudei uma pós-graduação em Brasília, e aí teve essa pergunta na aula, acho, nos primeiros dias. Nem lembro o que eu respondi. Mas teve um moleque que ele respondeu que ele já ganhou 2 vezes, por 2 anos consecutivos, sorteio do shopping para ganhar um carro. É mesmo? Ele ganhou 2 carros em 2 anos consecutivos. Era a curiosidade dele. Eu falei, caralho, deve ser filho do dono do shopping. Só pode ser, tinha um papel grudado na mão. Mas é surreal uma pessoa ganhar. Eu nunca fui bom nisso, nessa questão de sorte e tal. Nunca fui bom, sou bom só no bingo. Mas fora isso, sou péssimo em sorteios. Eu também, se for participar de algum sorteio, eu não ganho nem a conta pra pagar, então Eu também sou meio melhor deixar isso pra lá. É isso. Então, beleza, eu vou tirar um outro papel aqui pra ler. Alienígenas. Vai lá, começa. Eu tinha um pensamento sobre alienígenas, mas eu comecei a mudar um pouco. Cara, quando eu era criança eu gostava muito de ler, assim. Gostava de ler gibi e tal, eu era um pouco viciado nisso. E aí, por coincidência, por algum motivo, eu peguei um livro, não sei se era Movimento UFO ou era só UFO, alguma coisa assim. E aí, cara, eu li esse livro e eu fiquei absolutamente fascinado. Fascinado pela questão da ufologia. Acho que é possível mesmo existir, porque assim, tem, se eu não me falha a memória, 120 características que fazem com que a vida na Terra seja possível. Ainda assim se acredita que existe um outro planeta, ou uma outra dimensão, por exemplo, que haja seres vivos que não humanos? Cara, eu acho que sim. Tem muito essa questão da gente esperar que sejam seres humanoides, por exemplo. Eu acho que não necessariamente sejam seres humanoides. Eu deixei um pouquinho de ler sobre, de acompanhar e de assistir documentários sobre, mas não deixei de acreditar. Assim. Eu acredito que são seres sobrenaturais, que as pessoas acabam acreditando serem alienígenas, assim. Mas no fundo, hoje eu acredito que são seres logicamente extraterrestres, mas são muito mais que isso. Eu acho que são seres de outra dimensão, até espiritual, e que principalmente podem ser considerados tipo anjos caídos. É uma parada muito... Sim. É muito sistemático falar sobre isso, mas eu acredito que podem ser demônios, assim, que são travestidos de seres que as pessoas conhecem como alienígenas, sabe? Pela questão tecnológica e tal. Às vezes pode não ser necessariamente tecnologia, mas é um tipo de magia. E eu acho que houve uma confusão ali durante todos os períodos da história que acabaram considerando no início como se fosse algo mágico e com o tempo depois foi entendido como tecnologia. Hoje eu entendo que são seres, eu não sei se são seres tão amistosos assim. Eu acho que são seres mais voltados para a questão de uma espiritualidade negativa. É o meu ponto de vista, assim. São seres dotados, assim, do que a gente pode entender como tecnologia, mas não necessariamente só tecnologia. Uma questão de espiritualidade, uma questão de transmutação, de teletransporte. Eu acredito que é isso, um pouco disso, assim. Quem me conhece sabe que eu sou bem louco dessa questão, apesar de ser cristão e tal, mas é algo que me interessa, assim. Eu gosto de criar e de pesquisar algumas teorias da conspiração a respeito disso, assim. Sim. Porque no Brasil a gente tem alguns casos muito estranhos, e casos dessa natureza de
de contatos muito fortes. Uhum. Que em Varginha vão até lançar um filme, eles começaram a gravar, não sei se você viu, Uhum. lá em Uberaba eles vão começar a gravar, que eles dizem que esse foi o maior contato extraterrestre que já houve em toda a história, que foi documentado, foi o de Varginha. Sim. E isso, tipo, são não só testemunhas oculares, mas testemunhas que viveram aquilo. Tem uma no Pará também, não sei se você já ouviu falar, não lembro onde no Pará, mas que é uma coisa assim surreal. Que as pessoas às vezes até alegam que foi, digamos, uma alucinação coletiva, Uhum. mas muitas outras, a partir do momento que se envolve o exército, a força aérea e o próprio governo, eu acho que aí já, e isso está documentado assim, nos relatórios e tal do Estado, eu acho que passa um pouco de ser essa questão de alucinação Coletiva. coletiva. Quando envolve essa questão, eu acho que é mais do que uma questão de saúde mental das pessoas, Uhum. entendeu? Então, eu concordo muito com o que você falou. Antes eu acreditava que alienígena existia, porque eu não tinha tanta noção de como que era o nosso sistema solar, por exemplo. Então eu achava que os alienígenas habitavam em algum outro planeta, Urano, Netuno, Saturno, sei lá. Mas depois a gente vê a composição desses planetas, alguns são totalmente gasosos, a gente vê que algo físico não pode existir ali, não tem como, é só gás. Né? Então eu passei a desacreditar um pouco dessa questão de que esses seres estavam nesses planetas. E aí entra essa questão de serem, de ser algum tipo de ser fora da nossa dimensão, sabe? Fora do nosso mundo compreensível, e ser realmente Exatamente. alguma coisa espiritual. Dessa compreensão mesmo. Eu também acho. Porque hoje em dia também, com a tecnologia que o ser humano dispõe, seria muito fácil, por exemplo, ter algum registro mais real. E a gente vê que as filmagens que tem são filmagens muito, muito ruins, as câmeras parece que não conseguem captar a qualidade do jeito que deveria. Então, hoje em dia eu acho que está muito mais relacionado a algo espiritual do que propriamente um ser grande, verde, com braços e pernas compridas. Eu tinha muita questão com os Estados Unidos, que eu achava que os Estados Unidos teve algum tipo de acesso a uma tecnologia alienígena, não sei o quê, com o caso lá, por exemplo, de Roswell. Só que depois eu fiquei pensando assim, olha, foi um pouquinho depois da Segunda Guerra. Eles já tinham mostrado para o mundo a maior arma que eles tinham, que era a bomba atômica. Então, a partir do momento que eles mostraram essa arma mais poderosa que eles tinham, eles deram espaço para que outros países também começassem a desenvolver esse tipo de tecnologia. E aí começa a Guerra Fria e tudo. Então, eu acho que foi o caso Roswell foi uma maneira que os Estados Unidos arranjou de falar para o mundo assim, olha, a gente tem contato com seres de outra dimensão, então cuidado com a gente. E a partir daí o mundo começou a temer mais os Estados Unidos, sabe? Entendi. Até mesmo, por exemplo, a questão da língua inglesa. Na maioria das vezes que a gente fala sobre inglês, logo vem, pelo menos no brasileiro eu acredito que seja assim, falou algo em inglês, remete logo aos Estados Unidos. Mas o inglês está relacionado à Inglaterra, não aos Estados Unidos. Só que eles se consolidaram de uma maneira tão forte, belicamente, economicamente falando, que quando a gente fala alguma coisa relacionada a estudar inglês, a gente sempre lembra dos Estados Unidos. E eu acho que casa muito com isso que você falou, de que esses seres são seres espirituais de outra dimensão e não seres compreensíveis, que a gente poderia, por exemplo, estudar, analisar essas coisas. Eu acho que foi mais, pelo menos a visão que eu tenho. É uma narrativa que os Estados Unidos criaram para dizer para o mundo, olha, cuidado com a gente que nós somos mais poderosos e nós temos tecnologia alienígena a nosso favor. Não sei, sabe? É uma coisa... Porque, pensa só, quantos presidentes já não passaram na Casa Branca desde o caso Roswell? E ninguém vazou nada. Ninguém falou nada, ninguém nunca teve curiosidade de, sei lá, um presidente à beira da morte, por exemplo, olha, agora eu vou revelar tudo para o mundo aqui. É real, existe mesmo, tecnologia alienígena, assim, sabe? Não, ninguém nunca falou nada. E é difícil. Tem um personagem, acho que você não assistiu não, mas eu recomendo que você assista, de Game of Thrones, que é o Littlefinger, que ele fala que o segredo só está bem guardado quando duas pessoas sabem e uma delas está morta. Então, se tivesse alguma coisa realmente com seres de outro planeta, eu acho que já teria vazado, sabe? E, assim, uma coisa mais concreta. Tipo, que tivesse um certo
respaldo de autoridade, sabe? Um governo, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que está muito não mais sei. a... Talvez eu não sei o Sim. que está por trás dessa questão, tipo, de revelar ou não. Uhum. Eu não sei. A questão até da chantagem, da ameaça. Sim. Então eu não sei o que pode estar por trás disso. Quais os segredos ocultos que estão por trás, tipo, de uma revelação, por exemplo. Uhum. Então eu acho muito. Eu acho os Estados Unidos essa questão muito alienígena mesmo, Uhum. sabe? Por exemplo, aquele bombardeiro, o B-2 Spirit, Uhum. que atacou o Irã. Cara, aquela tecnologia é uma tecnologia que não é replicada até hoje. Então é uma tecnologia avançadíssima, sabe? Tá muito à frente do nosso tempo e que, sei lá, nada explica um país ter uma tecnologia tão absurda como E essa. isso é uma coisa que eu pensei também, porque imagina só, um avião dessa idade, e naquele tempo eles já tinham essa tecnologia. Hoje, o que eles devem ter desenvolvido, então, é muito... Exatamente. É fora da compreensão humana, mas Uhum. eu não sei, eu acho que tem alguma coisa, de fato, um conhecimento mais oculto, sabe? O Daniel Lopes aí, que gosta Uhum. dessas coisas mais profundas e ocultistas assim. Já até alega, por exemplo, o fato da posição geográfica dos Estados Unidos ser privilegiada, né? Eles estão longe, assim, longe de países mais poderosos. Por exemplo, a Rússia, por exemplo, estão bem mais longe da Rússia. Então, para atacar os Estados Unidos requer uma logística muito grande, né? Então, Essa questão do eu acho que também não cabe essa questão. Essa questão geográfica também pro Brasil, por exemplo, seria maravilhoso. Sim. Por tudo que a gente tem lá, entendeu? Questão do clima, questão da geografia Uhum. propriamente dita, mas não sei se cabe aí um pouco dessa questão, de falar dessa questão, digamos, divina, de privilegiado alguns países, sabe? eu acho que algumas coisas são porque são desse jeito, porque são, eles já É. foram estabelecidos ali. Mas pra falar de alienígenas é tipo. É mais de uma hora pra falar aqui. E tem várias coisas. Eu acredito em muitas teorias da conspiração. E sim. acabam até viajando, assim. Muita gente pode achar, meu Deus, que viagem maluca. Mas eu gosto, me interessa, assim. Eu acho que quando a pessoa não é curiosa em saber ou simplesmente alega que é uma viagem, eu acho que acaba trazendo a ideia de comodismo, sabe? Sim. De todo mundo pensar igual e achar que aquilo ali. Ok, eu não acredito em tudo, sabe? Mas eu acho interessante ver como é que o outro pensa, assim. Sim, com certeza. Legal. Acho que faz parte é uma maneira que a gente tem de absorver mais conhecimento também, Exatamente. né? De saber defender aquilo que a gente acredita. Porque, por exemplo, se eu não tenho conhecimento de um determinado assunto, é muito mais fácil alguém vir e me convencer de que eu estou errado. De que, não, peraí, é mais fácil dissuadir aquilo que eu já tenho estabelecido. Então, eu preciso sempre pensar no que o outro acredita, no que o outro enxerga, para que eu consiga defender o meu ponto de vista também. Senão... Mas para 90% vai falar que você é doido, que você está viajando e que, tipo, não faz o menor sentido debater aquilo. Sim. Isso é muito foda. É permanecer na caverna, né? Sim, é o muito famoso mito da caverna. Exatamente. Enfim, então vamos lá. Os alienígenas aí, se tiver algum assistindo aí, gente, deixa um comentário. Exatamente. Tem um monte de extraterrestre que eu conheço aí. Então, deixa aí um comentário pra gente aí. Bora lá, tira um outro aí. Vou tirar aqui. Pô, vamos ver. Passado. Eita. Cara, é meio pesado, feliz, sei lá. É profundo. Eu acho que a gente já falou de coisas, de fantasmas, de dores. Eu acho que é legal falar, sei lá, como... Sei lá, fatos legais da sua infância, assim, da sua adolescência. Eu acho que é legal. Do Brasil. Sim. Eu acho que é legal você falar um pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem que deixar... É mais fácil falar do que fazer, mas a gente tem que deixar os fantasmas do passado lá. Exato. Eu tenho uma teoria que eu até falo com Brenda sempre, que é a gente não visitar o mesmo lugar duas vezes. Porque às vezes você vai num lugar e tem uma impressão muito boa e depois você volta e a coisa não é como você esperava, você já começa... A última lembrança é que vai ficar, então... Mas a minha infância foi muito legal. Eu lembro que eu nunca fui muito arteiro, assim, sabe? Eu sou o filho mais velho, então a responsabilidade sempre caía sobre mim. De ser o exemplo e tudo, então eu nunca fui muito de fazer arte, não. Mas a minha infância foi muito boa. Foi uma infância um pouco difícil, mas no frigir dos ovos foi bem legal, assim. Eu gostava de ficar na rua até tarde, jogando bola, bolinha de gude.
Acho que a nossa geração é a última que viu isso, né? Os meninos de hoje, Muito bom. só o celular, cada um se tiver do jeito que quer e tá tudo bem, mas eu acho que nós tínhamos um contato social muito maior. Né? A gente ficava na porta da casa do amigo, conversando até de madrugada. E hoje em dia não tem espaço para fazer isso, até mesmo por uma questão de segurança. Né? Exato. Eu falo na realidade do Brasil, por exemplo, não é tão fácil fazer esse tipo de coisa, acho que os pais têm um certo receio. Mas eu lembro de às vezes nós ficávamos na rua até 2, 3 horas da manhã, a gente levava lanche para a porta e ficava comendo lá e ia conversando, sabe? Conversa de menino assim. Eu gostava muito de ir para a roça. E tem uma coisa que acontece na roça, é batata de acontecer. Se você estiver na roça, escuro de noite, tiver uma turma, se alguém corre, todo mundo corre. Não sei porquê, mas sai todo mundo correndo e não tem nada às vezes, sabe? E quando o banheiro é fora da casa? Ei! Eu já nem tomava água de noite para não precisar ir lá fora. Mas a minha infância foi muito legal, foi muito boa. Assim, eu tenho boas recordações, sabe? É um tempo que se eu pudesse eu voltaria. E quando a gente é criança fica doido para crescer. Mas eu não sei. É o pior erro, eu acho. Eu não sei o que você acha, o que você pensa, mas eu acho que. Eu tava falando com a Brenda esses dias. Os benefícios de ser adulto são muito poucos comparados aos benefícios de ser criança. Então eu acho que vale mais a pena ser criança, viu? É porque quando a gente é criança a gente não sabe desses benefícios. A gente Pois não é. dá valor. Pois eu é. acho muito foda isso. Mas é isso. Eu também tive uma infância muito legal, assim. A Sara sempre briga comigo porque eu tô sempre lá. Eu tô aqui no presente, mas eu vivo lá no passado, sabe? Então isso é bem complexo pra mim e tal. Mas eu também tive uma infância muito, muito legal. Eu acho que tipo, é uma questão geracional, tipo, de hoje ver meus sobrinhos, por exemplo, não aproveitando a vida como eu aproveitei. Sim. Mas isso também é muito relativo. Talvez eles vejam que a questão da forma de se divertir para eles pode ser algo muito proveitoso. Pra gente, a gente não vê assim. Eu acho que é uma questão geracional mesmo. Mas eu também super vivi longe da tecnologia. Acho que nossa geração foi muito privilegiada por isso. Pegou o analógico e aí viu a virada ali do século e a gente passou para a área, pro mundo da tecnologia, assim. Eu acho que a gente aproveitou e tem aproveitado os dois mundos, assim, o melhor dos dois mundos. Mas eu também tive uma infância, assim, fantástica, sério. É muito bom porque eu, logicamente, tive alguns momentos não tão bons assim, mas do passado, dessa minha infância, eu só consigo, da minha adolescência, assim, só consigo revisitar coisas boas, sabe? Eu acho que foram as marcas que ficaram em mim, assim. Você acha que, pelo fato... só um detalhe. Sara é a esposa do Marcelo, Brenda é minha esposa. Só para os espectadores saberem quem são os espectadores ou os ouvintes. Você acha que a nossa geração, por exemplo... Eu vou colocar dessa maneira, mas não me entendam mal, os mais novos aí. Você acha que a nossa geração era uma geração mais criativa do que a de hoje ou menos criativa? O que você acha? Eu acho que a geração de hoje é mais cômoda por causa da tecnologia. Sim. Eu acho que hoje eles dispõem de muito conhecimento, um conhecimento muito próximo, só que eu acho que a tecnologia está tão acessível para eles que ao invés de oferecer conhecimento, elas têm viciado eles a terem um acesso muito facilitado ao conhecimento. Então eu acho que nossa geração era a geração da enciclopédia, dos livros, então dos trabalhos manuais. Então eu acho que nossa geração é fundamentalmente muito mais ali afogada na questão do conhecimento. Eu acho que a gente era muito mais criativo, sabe? Feira de ciências, fazer trabalho em cartaz. Lógico, hoje ainda deve estar assim, mas eu acho que o conhecimento muito facilitado vicia as pessoas a ter um acesso muito mais privilegiado e muito mais preguiçoso, eu acho. Sim, eu também acho. Eu acho que é muito preguiçoso. É porque a gente tinha acesso a fontes de conhecimento de formas muito variadas. Então, a gente poderia pesquisar em 5 livros e hoje não. Hoje a gente tem um resumo ali rápido, muito efetivo também, mas muito mais preguiçoso. Esses dias eu estava até vendo sobre um aplicativo chamado Hathaway. Nem nada contra, tá, gente? Mas é um aplicativo que faz resumo de livro. E eu falei assim, caramba, a coisa mais legal que tem do livro é você conseguir ler o livro, debulhar tudo ali. E aí você já pega um aplicativo que te dá um resumo do livro. Exato. Eu acho que a inteligência artificial tem roubado muito isso.
tem roubado a alma de certas produções, entendeu? Uhum. A gente acaba perdendo a sensibilidade. Sim. Porque você vai saber o resumo, você não vai percorrer a imaginação, você não vai criar cenários na sua cabeça, que é ler um livro do início ao fim. Exatamente, eu acho muito isso. Eu acho que perde muito a sensibilidade do criar, sabe? Sim. Você vai fazer um copy, uma legenda ali de um texto mesmo, produzir um texto qualquer. Cara, você não usa absolutamente nada. Às vezes você só faz o prompt ali, Uhum. você dá o comando para ele fazer, mas é tudo que você consegue criar. É uma pergunta, é fazer uma pergunta ou criar um comando, sabe? Sim. Eu acho que isso empobreceu muito intelectualmente as pessoas na questão da produção. Produção de conteúdo hoje é avassaladora, sabe? Uhum. Mas eu acho que a qualidade é muito inferior. Não existe alma em muitas coisas que são produzidas hoje. E Entendeu? eu acho que isso, saindo um pouco aí do assunto, mas eu acho que isso tem se tornado uma maneira de separar ainda mais as pessoas que conseguem desenvolver a criatividade daquelas que ficam presas na tecnologia, por exemplo. Porque o cara que criou a inteligência artificial, por exemplo, seja ela qual for, é um cara dotado de uma inteligência muito grande. Só que esse cara vai ficar ainda mais afastado dessas pessoas porque ele teve que tirar aquilo ali do zero. Mas os usuários não, eles só vão lá, dão um prompt, digita o comando e pronto. E isso vai criando pessoas muito superficiais. Exatamente, essa é a palavra. E nós estávamos até falando dessa questão de superficialidade, de perda de identidade, quando nós falamos, por exemplo, das casas, né? Que as casas não parecem casas mais. Exatamente. Os carros são todos pretos, cinza e branco. Exato. E as pessoas vão perdendo. É que eu vi no Instagram há pouco tempo, tipo, a questão das tribos que a gente tinha. Eu acho que isso em todos os lugares tinham, assim. Mas, tipo, na nossa época de escola existiam várias tribos. Sim. Dos emos, dos roqueiros, dos punks, da galera que gostava de sertanejo, da galera que gostava de beber. Então eram várias tribos. E tudo bem, às vezes tinha conflitos, logicamente, faz toda parte do aparato social, tipo, da convivência social. Mas hoje não, tipo assim, todo mundo tem que usar a mesma calça, sabe? Todo mundo tem que usar, tipo, até a questão propriamente do uniforme. Então eu acho que cria essa uniformidade mesmo, tipo, todo mundo tem que ser igual, é uma perda de identidade, sabe? Não é um rompimento ali do diferente. Então se você é diferente, você é completamente diferente, você está completamente jogado de escanteio dentro daquele recorte social, entendeu? E é engraçado como que a coisa é tão contraditória, né? Por exemplo, todos nós somos incentivados a pensar da mesma maneira, mas as empresas, por exemplo, querem profissionais que pensem fora da caixa. Exatamente. Como é que lida com isso? Essa questão de pensar fora da caixa, eu acho que, cara, é muita baboseira, assim, de empresa, sabe? É muito pra... Muitas empresas é pra encher o saco. O Enéas... Meu nome é Enéas! Meu nome é Enéas, ó, que foi candidato a presidente do Brasil. Ele falou uma coisa muito interessante, ele falou que cada ser humano é um mini universo. Só que a gente está perdendo isso. A gente não, né? Os mais novos estão perdendo isso, estão todos virando um universo só. E isso é difícil porque vai acabar gerando um monte de robôs. Exatamente. Sabe? Pensam todos iguais, vestem todos iguais. Isso é sistêmico, né? Igual a gente estava falando, a escola produz essa ideia de que todos têm que ser iguais, entendeu? Então é muito foda. De forma direta, indireta, involuntária ou voluntária, a gente caminha para todo mundo pensar igual. E o cara que é diferente, a pessoa que é diferente, ela acaba sendo excluída. Exatamente, Então, exatamente. E ali poderia estar... Ali certamente está o talento que muitas vezes pode mudar a trajetória, sei lá, de uma empresa, de uma pessoa. Sim, e isso é um grande problema também. Até, por exemplo, a gente vê hoje em dia aí, na nossa época, desafio que tinha, poucos eram os desafios que tinha, sabe? E depois começou a surgir uma coisa, desafio disso, desafio daquilo. E os meninos querendo se enturmarem, querendo fazer parte de um grupo, acabam entrando nesses desafios que levam a consequências muito drásticas. Exatamente. Eu sou uma prova viva disso, a questão do trote no Brasil. Cara, tipo, eu sempre fui contra isso, entendeu? Mas assim que eu entrei na UNB e tudo, eu me deixei levar e me deixei participar daquele trote justamente por uma questão de aceitação social. Era completamente contra os meus princípios, eu sempre achei aquilo ali uma idiotice, mas a gente acaba se deixando levar para ser aceito socialmente, entendeu? Aquilo ali no final não representa absolutamente nada, Não vai mas enriquecer nada. você acaba se deixando levar para ser aceito socialmente, para não ser careta, para não ser covarde. E isso eu acabei me alinhando ali a um bando de
de pessoas que estavam ali com o mesmo objetivo que eu, serem aceitos socialmente por uma coisa completamente sem o menor fundamento, assim. Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas em se adequar aos outros do que tentar ser diferente mesmo. Sendo que às vezes você, tipo, até abraçar a sua própria personalidade, expor seu próprio caráter e mostrar que você é diferente. Nem todo mundo não, a maioria não está disposta a isso. Tem que se alinhar ao que é igual, entendeu? Eu acho que é por isso que eu sempre tive muita dificuldade com matéria exata. Porque é legal, porque é igual em todo mundo. Matemática é matemática em qualquer lugar que for. Mas é uma coisa meio chata, assim, sabe? De todo mundo pensar igual. Exato. Eu acho que a gente consegue ter interpretações diferentes acerca de assuntos diferentes. Então, quando é aquela coisa engessada de que todos pensam da mesma maneira, eu acho que acaba fazendo a pessoa perder a identidade dela. E apesar que o maior medo do ser humano é da rejeição, né? Então, ser diferente é difícil. Porque a pessoa muito difícil, né? Mas eu nunca me importei muito com isso, não, sabe? Apesar que, quando eu era mais novo, eu já tentei lutar capoeira, já tentei andar de skate, já tentei lutar judô, tudo só pra me enturmar, tocar violão. E nenhuma dessas coisas rendeu nada. Porque eu não fazia porque eu gostava, era só pra me enquadrar nos outros, sabe? É assim, a gente já cresce assim. Tá bem complexo. Não, fulano não faz nada, fulano é chato. Exatamente. E vai moldando a criança ali. Exatamente. E vira um adulto chato depois. Então, seja diferente. Esse é o recado, seja diferente. Eu nem sei que papel a gente pegou, que a gente já tá passado, foi o último. Foi passado. A gente já tá em um assunto completamente maluco aqui. Por isso que o nome do podcast é de Lula. Okay. A gente tira o papel e, sei lá, tá em outro assunto do nada. Sim, mas eu acho que é legal porque é legal, né? A gente consegue variar os assuntos, consegue falar de diferentes coisas. Eu acho que isso é que é importante. Para não ser igual aos outros também. Exato. Não. Pode tirar aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui então qual que é o próximo tema. Como chegou aqui? Nossa. Isso aí é também um assunto que, sei lá, rende 2 horas ou mais. Mas, bom, então pode começar, gente. Fazer um resumo aqui. Nós somos brasileiros, obviamente. Eu sou de Minas Gerais e eu resolvi mudar para Portugal por uma questão de segurança, sabe? Muitas pessoas veem aqui como a gente resolveu emigrar pela questão da segurança e das oportunidades. Muita gente acha que a gente está aqui só por causa do poder de compra. Só que uma sociedade, para ser uma sociedade boa de ser vivida, vai muito além do poder de compra. Por quê? Não adianta, por exemplo, uma pessoa ter um poder de compra elevado, mas ela não tem segurança para usufruir dos bens que ela consegue adquirir. Então, quando nós pensamos em migrar, foi por causa disso. Infelizmente, o Brasil vive, não é segredo para ninguém, o Brasil vive uma situação muito complicada nessa questão da segurança pública, mesmo a questão das nossas leis, que eu acho que são muito obsoletas, são muito retrógradas. Então, nós resolvemos migrar por isso, sabe? A questão de termos a segurança e oportunidade. A oportunidade que eu falo não é nem de visitar outros países também, mas a oportunidade de conhecer uma cultura diferente, sabe? Eu sempre fui muito ligado a essa questão de conhecer a cultura do outro, conhecer e respeitar a cultura do outro, sabe? Ver no que eles acreditam, o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de comer. Eu acho que isso é legal. Entender o universo do outro faz com que nós sejamos pessoas com a mente mais aberta, sabe? Então, depois de 32 anos morando no Brasil, nós resolvemos mudar para Portugal por isso, por causa da segurança e das oportunidades que o país nos oferece. Mas como surgiu essa ideia, assim, tipo, vamos para Portugal e tal? Então, vocês tinham bens, você tem família lá, a Brenda também, então como é que partiu essa ideia, assim? Pois é, eu sempre tive muita curiosidade de sair do Brasil, sabe? Foi a minha primeira viagem internacional, já foi direto para a imigração, mas eu sempre tive muita curiosidade em saber como é que era uma outra cultura. O que as pessoas tinham diferente de mim? Será que
as pessoas realmente são xenofóbicas, como a gente vê, e fala, português são todos xenofóbicos, europeus são todos xenofóbicos. Poxa, será que é assim mesmo? Porque dentro do meu próprio país existe esse tipo de coisa, será que lá fora, por ser a Europa ser o continente mais velho, será que as pessoas não evoluíram mentalmente ao ponto de não existir racismo? Será que existe racismo e xenofobia? Então eu sempre fui muito movido pela curiosidade. Sempre fui um menino curioso e a curiosidade é a que move o mundo, sabe? As perguntas é que movem o mundo, não as respostas. Então, foi essas dúvidas, essas questões. Entendi. Sim, nós tínhamos os nossos bens, tínhamos nossa casa, nosso carro, nossos amigos, nossa família, e ficaram todos, né? Mas, ao longo da nossa trajetória, a gente foi encontrando pessoas que tornaram a nossa família, que viraram os nossos amigos, a gente foi adquirindo bens também, e os bens materiais eu acho que são, infelizmente não é para todos, mas os bens materiais são consequências do trabalho, da boa administração do dinheiro, de Deus, em primeiro lugar, claro, mas foi mais por essas questões, sabe? E você, o que levou você e a Sara a mudar? Cara, em 2016 a gente veio pela primeira vez. A gente veio porque a gente passou no processo seletivo lá da universidade onde a gente estudava. E aí a gente tinha a opção de ir para uma lista de universidades pelo mundo. Como o meu inglês não era bom e o espanhol da Sara não era bom, ia ficar conflitante. Por exemplo, se a gente quisesse ir para a Inglaterra, ia ser ruim para mim. Se a gente fosse para a Espanha, ia ser ruim para ela. A gente falou, então vamos para um país que tem uma língua como a nossa, né? E aí a gente veio para Portugal em 2016. A gente gostou super, assim, da cultura. Nunca pensei em vir para cá e tal, mas aí, por uma questão de conveniência, nós dois viemos, foi muito legal, foi uma experiência, assim, extraordinária. Lógico que a gente teve algumas questões não tão felizes lá, pela questão da xenofobia e tal, mas aí a gente voltou pro Brasil e a gente sempre ficou com aquele sentimento de poder voar sozinhos, longe do ninho, e aí a gente pensou em ir pra Irlanda primeiro. Cara, deu uma série de problemas pra gente ir pra Irlanda e a gente acabou querendo voltar para Portugal, né, para uma segunda oportunidade, uma segunda chance pra gente, uma nova oportunidade. E aí a gente veio para Portugal em 2021. 2021 a gente voltou porque eu tinha sido aprovado num processo seletivo aqui para estudar em Leiria. Então a gente voltou. Como a gente sempre conversa com vários brasileiros, assim, cada um tem uma realidade. Então a gente, por exemplo, a gente não veio, por mais que muitos pensem, principalmente portugueses e pessoas de outros países, que a gente veio fugido da violência. Cara, não foi, tipo, é uma realidade, assim, um pouco diferente. A gente não veio fugido de violência, de pobreza, como as pessoas pensam, que a gente, todo brasileiro, sei lá, às vezes passa fome, passa dificuldade no Brasil. Lógico que existe, mas não é a realidade de todos, né? Sim. E aí a gente não veio fugido dessas questões, a gente veio mesmo para viver essa experiência e a gente está aí desde 2021. Boa. Foi um processo meio, assim, meio burocrático, como muita coisa, mas enfim, foi um processo que talvez valeu a pena para poder, e todo dia vale, né? Sim. A gente como imigrante, a gente sabe que vale abdicar de muita coisa. Tem muita gente que pensa, meu Deus, assim, a gente tinha uma vida muito bem encaminhada profissionalmente, assim, academicamente lá, mas aí tem muita gente que pergunta, por que vocês abriram mão de tudo e tal? Que é justamente por pensar diferente dessas pessoas que já estão um pouco mais cômodas, né? É o ser diferente que a gente estava exatamente. falando agora há pouco, né? E aí a gente preferiu abdicar de tudo para estar aqui. E assim, cara, a gente cresceu, sei lá, uns 10 anos, assim. É uma nova chance todos os dias. Né? Uma nova chance todos os dias. Eu acho que o maior recurso que a gente teve aqui não é de juntar riqueza, juntar dinheiro, mas principalmente a questão tipo cultural, do conhecimento. Tem muita gente que nem liga para esse tipo de coisa, mas pra gente foi algo assim, sabe, providencial. Acho que a gente cresceu muito assim como casal, como pessoas também. Então, eu acho que foi super importante assim, tomar aquela decisão, abdicar do conforto, abdicar de muita coisa, porque onde a gente morava é uma cidade muito legal, muito boa. Mas assim, a gente teve que abdicar. Eu achei super importante a gente ter tomado essa iniciativa e tomado essa coragem. Por mais que tenha sido momentos de muita dificuldade,
Você sabe, Uhum. todos nós passamos por Sim. isso, mas acho que vale a pena. Faz parte da construção, assim, do nosso caminho, de todo mundo, assim. Eu acho também uma oportunidade que nós nos demos para ter uma mente mais aberta. Eu acho que Exatamente. viver em sociedade é justamente isso, é ter uma mente mais aberta para entender o outro. Né? Exatamente. E imigrar exatamente. faz com que, se a pessoa não tiver a mente aberta, não dá certo. Eu acho Exatamente. que é o ponto principal, é ter a mentalidade aberta para os desafios que vão surgir, para as oportunidades que vão surgir. Então, a gente cresce pessoalmente falando. Exatamente. Não só financeiramente. É abdicar de tudo. É abdicar de tudo. Para muitos é começar do zero, para outros recomeçar, para outros é uma extensão, mas é ter aquele sentimento, aquele pensamento de que tudo vai ser diferente, sabe? Sim. Eu acho que é até uma oportunidade que o imigrante se dá, por exemplo, de ser mais respeitador. Uhum. De chegar num país que não é o dele, é como se nós chegássemos na casa de uma pessoa e tivéssemos que nos adaptar às regras dali, sabe? Não O posso que é chegar, natural, o que era para ser um bom senso. não Né? posso chegar e Senso querer comum. impor, não posso chegar na sua casa e querer que na sua casa tenha o bolo de chocolate que eu como na minha casa. Não, eu tenho que adaptar o que tem ali, sabe? Exatamente. Então a gente abre a nossa mente para isso e acaba, pelo menos deveria ser assim, a gente sabe que não é, mas acaba, faz com que a gente seja pessoas mais respeitadoras. Exatamente. Sabe? E infelizmente, tipo, muitas pessoas não pensam assim. Uhum. Tipo, eu sou brasileiro e cara, ou então sou, sei lá, de outro país, latino, enfim, sou francês, venho a Portugal, quer ter os mesmos costumes da sua cultura. É totalmente errado. É a mesma coisa de você ir de Minissai lá pra Síria, entendeu? Então você tem que se adequar à cultura. Eu acho que falta muito essa linha, sabe? Essa sensibilidade de você entender, de você perceber que, cara, ele não é sua casa, entendeu? Eu acho que, assim, pelas coisas que nós temos visto aí, eu acho que falta um pouquinho muito, disso, né? sabe? Falta Sim, muito ok, eu disso. sou de determinada nação, mas eu estou num país que não é o meu, é um país que me acolheu, então eu tenho que me adaptar. Exatamente. Não é questão de perder a sua identidade, mas é Exatamente. questão de você respeitar a identidade de onde você está. Posso chegar na sua casa e querer mudar um quadro de lugar, porque na minha casa não é. Não é assim, pô. Não é. E é isso.